Excelência é uma decisão diária. Eu sou a Poliana Amaro e esse é um podcast para quem decidiu crescer. Bem-vindo ao Além do Glamour. Já curte esse vídeo, compartilha com um amigo ou com uma amiga, porque a convidada de hoje é uma amiga, uma querida, uma empresária, artista. Bem-vindo, Camila, ao Além do Glamour. Muito obrigada, agradeço o convite, muito feliz de estar aqui e vamos ter uma conversa bem legal. Vamos lá, e para começar essa conversa, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, né? Quem que é a Camila, fora a Camila empresária, a Camila TPD, quem que é a Camila Carvalho? É engraçado ver essa pergunta, porque às vezes a gente fica tão fechado no que a gente, no nosso cotidiano, no que a gente tem que fazer, que às vezes a gente até esquece quem a gente é por trás disso tudo, né? Porque é uma sequência de performances, né? Mas eu sou uma pessoa apaixonada por comunicação, sempre fui. Apaixonada por tecnologia. A prótese, ela me proporcionou essa carreira, né? Ela me proporcionou as duas coisas. Como professora, eu posso ser comunicadora e como empresária, eu também hoje vivo essa parte tecnológica da odontologia, né? Eu não iniciei com ela, mas hoje você sabe muito bem que a gente não tem como voltar atrás, né? Então, eu acho que, antes de tudo, eu sou uma pessoa apaixonada por comunicação e que achou nessa profissão uma linda jornada, assim, para percorrer. E como que foi, Camila? Como que você conheceu essa profissão? Como que você se apaixonou por ela? Na verdade, eu não trabalhava com isso. Uma amiga minha, dentista, sabia que eu gostava de trabalho manual. Acho que a maioria dos técnicos tem esse histórico, né? Tem um pouquinho ali do manual, fazia vaso, fazia um monte de coisa. Gostava mesmo de trabalho manual. E aí ela me comentou, ela falou assim, eu ia adorar fazer o curso de prótese. Eu já não estava satisfeita na minha carreira anterior, não era algo que me alimentava, que me deixava feliz, pelo contrário. E aí eu queria tentar algo diferente. E quando essa amiga falou para mim disso, eu não tinha ideia do que era um curso de prótese dentária, eu não tenho ninguém na família. Eu achava que dentista comprava dente no supermercado, assim, sabe, assim, noção zero. E aí eu comecei a pesquisar, movida por esse desejo de fazer algo diferente, porque eu não me sentia satisfeita. E nas minhas pesquisas eu falei, olha, eu trabalho durante o dia na minha profissão e à noite eu faço o curso, vou ver o que eu acho. Aqui em Goiás, pelo menos, o curso é de 1 ano e meio, né? Falei, vou fazer um semestre e ver o que eu sinto. E aí eu acabei ficando, nunca mais saí. No segundo semestre eu já estava no estágio. E uma coisa foi levando a outra e eu me vi totalmente dominada por essa atividade nessa profissão. Eu tenho uns amigos que falam que a prótese é que nem a caverna do dragão. Depois que você entra, não sai mais. Não sai mais de jeito nenhum. Só quem é da nossa época vai entender a referência, né? Porque não é todo mundo que conhece a caverna do dragão hoje em dia. Mas é bem isso. Eu acho que é uma profissão que te capta. E foi assim que eu entrei. E hoje, o que essa profissão te representa, né? Representa na sua vida? Representa meu ganha-pão. Representa a possibilidade de conhecer outras pessoas, de fazer networking, que é uma coisa que eu amo fazer. Me possibilita conhecer outros países, outras culturas. Eu acho que a prótese me possibilita, enquanto empresária também na área, experimentar todas as mudanças possíveis que um ser humano pode passar. Ser um empresário modifica muito a gente em vários níveis. E eu acho que a prótese, ela me proporciona... É difícil até saber exatamente, mas são tantas nuances que ela entra na minha vida. Eu acho que hoje em dia o que mais para mim representa a prótese é networking. É poder conhecer pessoas, culturas diferentes e ainda assim trabalhar com isso, conhecendo tanta coisa diferente, né? Eu acabei de chegar de um outro país, isso não tem preço. Eu acho que isso é muito bacana. Uau. E Camila, hoje para você chegar, né, onde você chegou e ter essas possibilidades que você mencionou aqui, você teve uma jornada para percorrer. A gente vai entrar um pouquinho nisso, mas para hoje você tá onde tá, né? O que na sua visão diferencia um trabalho comum de um trabalho extraordinário? Eu acho que é o cuidado com as pequenas coisas, sabe? Meu trabalho começou a mudar a partir do momento que eu comecei a me dedicar à fotografia macro.
E eu encerava, né? Eu não vim direto para cerâmica, né? Eu encerava. Comecei dando aula de enceramento, inclusive, né? Há uns anos atrás. E aí, isso para mim foi o que modificou tudo. Quando eu comecei a amplificar o meu trabalho e ver os detalhes, eu comecei a perceber, nossa, e se eu mudar esse pequenininho aqui que parece que ninguém tá vendo, sabe? E aí eu fui achando outras pessoas loucas que pensavam como eu, né? Obcecados pelos pequenos detalhes. E também estar perto dessas pessoas foi mudando o meu mindset, né? Eu fui mudando totalmente a maneira que eu via a nossa profissão e quem eu era, quem eu queria ser dentro dessa carreira. E foi aí que começou a mudar tudo. Eu acho que foi começando a percorrer detalhes para poder depois transformar o meu curso, que hoje chama Biomake, né? Que é essa técnica patenteada do meu laboratório Glow. Essa visão de por onde a luz percorre na superfície dentária, eu trouxe da fotografia. Então, acho que foi ali que tudo mudou para mim. Então, foi começando a fotografar seus casos e trabalhar esses mínimos detalhes. Exato. E para conseguir chegar nessa percepção de visão e até mesmo de, por mais que eu enxergo que aqui tem que mudar, mas o como, onde eu tenho que mexer, como que você conseguiu ter essa percepção de fazer um trabalho mais natural, né? Eu tive a grande sorte de achar de passar pelo caminho de pessoas extraordinárias. E elas mudaram muito tudo para mim, sabe? Eu não caminhei sozinha. Muita gente me deu a mão e eu tenho sempre que honrar essas pessoas. Uma dessas pessoas foi um amigo muito querido, que chama Paulo Henrique, né? Meu querido jipeiro de Goiânia. O Paulo, quando eu o conheci, ele me ensinou, no começo, o quão importante era nos associarmos às pessoas que pensam como nós e que dão valor à educação. Então, muito cedo, eu comecei a fazer curso, até inspirada por esse querido amigo, né? Que é, inclusive, um mestre até hoje. Paulo sempre me ensina e sempre ensinará. E aí, a partir dessa visão que o Paulo me deu, de, olha, vai atrás, eu fazia estágio no laboratório dele, né? Ele falou, ó, tem um curso de um cara que chama Murilo Calgaro, tem um curso de uma professora que chama Tininha, tem um curso da Ana Lídia, tem um curso de fulano, de ciclano. Tô aqui, citei poucos nomes, mas são vários, né? E eu comecei a fazer curso de enceramento, fui fazendo, até que eu fiz o curso do Murilo Calgaro, que foi um curso que transformou a minha vida. Era um curso modular, que você tinha que ficar na fila, tipo assim, 1 ano e meio para fazer o curso do cara. Eu fiquei na fila, acho que 1 ano e 2 meses, uma coisa assim. E aí, quando eu fui fazer, eu tive uma outra ajuda, que eu sempre gosto de dizer. Porque, Polly, tem uma coisa que eu acho muito importante tocar nesse tema, que é assim, muita gente fala para mim assim, nossa, a gente cresce na tora, ninguém fez nada por mim. Muitos dos nossos colegas passam por isso. Tinha que vender moto para estar em curso. Tinha que vender alguma coisa para poder ter acesso à educação. Não foi o meu caso. Eu tive muita ajuda familiar. O curso do Murilo Calgaro, por exemplo, minha avó me deu de presente. Foi um curso que transformou minha vida. Mas eu não tinha como pagar sozinha naquela época. Então, de novo, não caminhei só. Né? Então, eu acho que esse é o meu desejo também com a educação hoje, e a minha dedicação com passar a informação vem dessa base, porque como eu fui muito ajudada, eu gosto muito de ajudar as pessoas. E ajudando, sempre chega gente me ajudando também. É um ciclo, né? É uma roda que não para, né? Não para. E só quem vivencia ela sabe o quão real é isso. Então, para mim... eu acho que eu já me perdi da sua pergunta, mas enfim, indo e voltando, né, com a resposta... O que te fez apaixonar, né, nessa parte do natural. Eu acho que foi chegar no curso do Murilo Calgaro, também com um cara que tem uma visão completamente... Explodiu a minha mente, minha mentalidade, meu mindset, explodiu tudo. E aquilo ali, para mim, fez todo... Ali eu vi detalhe. Ali eu falei, então faz diferença mesmo. E colegas que foram meus colegas de sala naquele curso modular, até hoje, são pessoas que caminham comigo. É o Leopoldo Leite, é o Adriano Baldotto, que me chamou, eu trabalhei nos Estados Unidos, foi porque ele me chamou, junto com o Hilton Riquieri. Assim, não tem como nem citar o nome de todo mundo, mas são pessoas que são colegas hoje, são professores,
Então, foi uma turma que fez toda a diferença na minha vida. Eu acho que é mais ou menos isso. É o famoso ambiência, né? Ambiência. Estar com pessoas que querem ter o mesmo objetivo e resultados que você quer ter. Exatamente. Então, estar ali junto com eles vai te proporcionando. A egrégora, né? A egrégora que se forma em um ambiente educacional verdadeiro, com pessoas que têm por objetivo crescer e multiplicar o conhecimento, ela não se dissolve, né? Essa egrégora, ela fica e caminha com você e só tende a, talvez, aumentar. É verdade. Né? E assim, visando tudo isso, hoje na prótese, eu vejo que muitas pessoas têm um olhar para ela e até um pouco mais financeiro, talvez a princípio, uma facilidade agora para entrar com a era digital e tudo mais. Mas dentro de tudo isso, pelo que você já passou, pelo que você enxerga, qual que é um erro que hoje você vê alguns técnicos cometendo que você fugiu desse erro para ter hoje o caminho que você está? Pular a morfologia. Pular a base, sabe? Eu acho que eu vi muita gente, e vejo hoje mais ainda por conta do Exocad, né? Por conta dessa profissão do designer, né? De digital. Eu vejo muita gente, e já via, né? Muita gente sem interesse em estudar, sentar realmente e estudar morfologia. Sem vontade de abrir livro, sem vontade de fazer um curso de base. Então, isso eu acho que é uma coisa que era um problema no passado e hoje ele é um problema muito maior. Só se agravou. Eu acredito que dá para fazer um bom trabalho sem ter conhecimento básico de morfologia no CAD. Eu acho que se você tiver um trabalho absurdamente redondo e você usar a biblioteca, você consegue resolver muitos problemas. Mas se sair isso aqui e você tiver que contar com o mínimo de conhecimento de função e de qualquer outra coisa que o valha nesse sentido, acabou. Você já não é um profissional qualificado para estar ali. Então, era um problema, continua sendo e talvez ainda se agrave antes de ser solucionado. É isso que eu penso. E até fica uma dica aí, né? Porque o Exocad está trazendo várias ferramentas, inclusive IA, para construção de dente ali, de morfologia, com ponto de contato, com oclusão. Nunca foi tão importante ter o conhecimento e ter o handmade. Então, se você não tiver... E quando o apocalipse chegar e não tiver mais a IA, como é que você vai fazer? Como? E não tem a base, né? Entende? O apocalipse zumbi é um termo figurativo para quando isso falhar. E quando isso falha? Quem é você quando isso falha? Você é um profissional completo falando assim, não, isso aqui só facilita o meu trabalho. Eu não preciso disso aqui não, bora lá, eu resolvo aqui. Ou você vai entrar em desespero porque você não sabe o que fazer. Eu acho que é uma escolha que a gente tem que todos os dias olhar para isso. Com muita honestidade. Quem sou eu nesse momento? Virar a bazuca para você? Isso muda tudo. A partir do momento que você se responsabiliza por quem é você nessa profissão, tudo muda. E você usou um termo que eu acho ele muito importante, que é esse profissional completo. Igual no meu laboratório, por exemplo, eu tenho ali áreas determinadas. Então, eu tenho a pessoa que faz a parte do CAD, a pessoa que faz a parte do acabamento ali de cerâmica, maquiagem, enfim. Só que eu sempre tô despertando pra pessoa, cara, vai lá no CAD, vê um desenho, abre um desenho, o CAD, vai lá na cerâmica. Inclusive, eu tenho um cadista que interessa por cerâmica, que vai lá, pede feedback, quer ver o caso pronto, que é justamente trazendo isso. Cara, e se um dia não tiver mais o CAD? E se um dia tiver ferramentas que vai me entregar o dente basicamente muito, muito, muito pronto? Porque por mais que tenha fresadora hoje, a gente sabe que o dente não sai 100% pronto. Com certeza. Precisa de um técnico ali, desse olhar de morfologia, de função, de checar todo o trabalho. Acabamento, precisa colocar as linhas no lugar, precisa dar vida para isso. Sai adiantado, mas sai tipo um morto adiantado. É a nossa mão que ainda vai trazer vida e vai fazer aquilo ali ser o que é no final. Não é? Ainda a máquina não cospe um dente perfeito, não. Isso é uma... Eu não sei nem se um dia vai acontecer. Um dia a gente pode voltar para trás e olhar esse podcast e ver que eu estava errada. Mas vamos pagar para ver então. Eu não acredito nisso. Eu acredito que sim, a tecnologia vai
ser cada vez mais vibrante, vai nos trazer mais possibilidades, mais ferramentas. Claro que eu acredito. Daqui a pouco não, nós já estamos imprimindo de silicato, né? Essa tecnologia não está aqui, mas ela já é real. Não é uma ficção científica. Isso já acontece. Mas ainda longe de ser algo em escala profissional, né? Então, não é uma realidade ainda para nosso cotidiano. Mas são tecnologias que elas já existem. Elas vêm para facilitar. É para agregar. Mas eu não acredito. Não é tudo, né? Não é. Claro que tem setores, né, que já estão... Pessoas já perdem o emprego porque já estão sendo substituídas por máquinas e tudo mais. Eu não estou deixando de considerar tudo isso. E na nossa área, pode ser que alguma coisa aconteça nesse sentido também. Mas sempre vai ter um espaço para uma boa alfaiataria, sabe? Eu acredito nisso. E com tudo isso que está por vindo, que já está acontecendo, com essa mentalidade de um profissional completo, o que você diria para um profissional que hoje está assistindo aqui a gente, que quer ser uma referência, assim como hoje você o que ela precisa fazer para hoje se tornar daqui a pouco, né, uma referência? Vê se é isso que você quer. Acho que primeiro, porque como toda profissão, para você atingir patamares acima da média, exige doação, né? Exige doação de tempo, de esforço, de neurônio, de tudo mais, de grana, né? Tempo, que é o nosso bem mais valioso. Então, eu acredito que primeiro é ver se é isso que você quer. Experimenta, vai para o laboratório, faz um bom estágio, fica um tempo, sabe? E a partir do momento que você tomar uma decisão, caminha em direção a aprender. A gente faz lente, mas a gente faz dente. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas disso. É muito legal fazer facetinha, mas a gente faz dente. Bora estudar dente, sabe? Se dedique. Faça cursos, invista na educação. A educação é o que vai transformar a sua carreira. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sempre falo, tenham mentores. Vira e mexe, eu posto alguns mentores ali que hoje eu tenho. Pessoal, profissional. Exato. E eu sempre coloco, tenham mentores. O penúltimo curso que eu fiz, inclusive, eu sempre escolho pelo menos um curso no ano para me qualificar. Para eu sair e fazer um curso, 1 ou 2. O último foi com Gineton e o penúltimo foi de enceramento. Eu fiz um curso de enceramento com o Ávila, que veio lá da Colômbia. Ele deu um curso lá na escola JP, em Joinville. E eu fui fazer o curso de enceramento dele. Foi fantástico. O Bruno Severo estava lá também, era meu coleguinha de bancada. Por que eu estava fazendo um curso de enceramento? Porque é a base. Porque a gente precisa revisitar esses lugares de tempos em tempos. Se informar de alguma coisa nova. É muito bom você poder voltar para um lugar que você acha que você dominou e você descobrir coisas novas. Então, sempre se permita a ser um aluno. Eu acho que isso é importante. E quando eu te fiz essa pergunta do que o profissional precisa ter para hoje ser uma referência, daqui a pouco ser uma referência, você me falou a primeira coisa que é... Primeiro, ver se realmente é isso que você quer. Então, que hoje quem te vê como essa referência que viaja o Brasil, o mundo afora, hoje ensinando a outras pessoas, tudo isso que você veio aprendendo e é referência. Eu acho que todo mundo conhece a Camila Carvalho dentro da nossa área. Por bem ou por mal. Muito por bem, é uma verdade. Amém. Mas assim, você falou da questão de realmente decida se é isso que você quer. Como que foi lá atrás? Porque hoje quem te vê como referência e tudo mais, não vê o que você passou para hoje estar onde está, né? As decisões que você teve que tomar. Como que foi essa jornada? E assim, não é linear, né? Eu acho que em alguns pontos da carreira a gente tem dúvida. A gente cansa. Na prótese isso é muito comum, né? Na hora que a gente fica muito exausta, a gente fala assim, chega! Eu não quero mexer mais com isso. Do outro dia tá lá, fazendo isso, né? Eu amo essa profissão. Não vivo sem. Hoje... Falar para você, assim, a verdade, quando eu olho para trás e eu penso na trajetória, a arte sempre me inspirou. Eu sempre fui apaixonada por fotografia e vídeo e eu amo esculpir. Então, o que me fez apaixonar pela prótese e ficar na prótese foi cera, foi esculpir.
foi fotografar os meus trabalhos, foi curtir editar, fui fazer curso de fotografia profissional para poder melhorar minhas fotografias no meu trabalho. Depois fiz curso de fotografia odontológica, né, mais específicas para nossa área. Então, eu acho que você tem que perceber se em algum lugar aquela profissão mexe com algo que não tem a ver com grana. Tem que mexer em algum ponto que tem a ver com a sua emoção, com o seu projeto, com quem você quer ser, com o que te alimenta lá dentro do seu coração. Porque se tiver a ver só com grana, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Isso é fato. Não sou só eu falando, faço essa mesma pergunta para outros colegas e eu tenho certeza que eles vão compartilhar a minha opinião. Tem que ter algo a mais. Vai até o ponto de você sentir se tem esse algo a mais. Uau. Se não, vai para outro lugar. Vai para onde seu coração pulsa mais. Lá que você vai ser feliz. Eu penso assim. E quando foi que você sentiu isso muito forte em você? Porque, assim, quando a gente começa, a gente tá testando. Tá testando, né? Tô testando, tô vendo se eu gosto, tô vendo se eu suporto. Porque, assim, eu sempre falo que essa nossa profissão é uma profissão difícil, porque é replicar o que Deus criou. Eu não tô criando dente, eu tô copiando uma criação de Deus. Então, como diria o Dr. Paulo Cano, né? Desafiando a natureza, né? Desafiando a natureza. No livro dele, né? Então, assim, acaba que a gente começa testando, e vai ter momentos difíceis. Algum momento você sentiu insegurança nessa decisão que você tomou lá atrás de quero sim ser uma referência? Assim, tive. Eu tive momentos, principalmente ali quase fechando tudo na pandemia, eu tive um momento de uma queda emocional, assim, bem considerável. E eu achei que eu não queria mais trabalhar com isso. Naquela época eu não tinha laboratório. Meu laboratório é um laboratório jovem. Eu trabalhava terceirizada, fazia terceirização para outros profissionais, donos de laboratório. E naquele momento eu senti uma certa tristeza, porque eu não conseguia trabalhar e colocar o que eu acreditava nos trabalhos. Porque é muito natural. A partir do momento que você trabalha para alguém, esse outro vai determinar qual é a pegada daquele trabalho. Isso é comum, isso é comigo, com você, com todo mundo. E tá certo. Uhum. Mas eu percebi que foi uma época que me deu muita tristeza, porque eu fui muito podada para poder performar e ganhar dinheiro. Porque eu precisava trabalhar. Dinheiro é importante pra gente. Não vamos ser hipócrita, né? É a moeda de troca desse planeta. Pelo menos até agora. Então, o que aconteceu é que eu fiquei muito para baixo. E ali eu tive um momento que eu pensei, gente, será que é isso? Será que aquilo que tocou em mim, que fez esquentar meu coração, acabou mesmo? Não estou sentindo mais nada disso. E aí veio a pandemia, logo em seguida. Então, eu tive um tempo para amadurecer essa sensação, porque tudo fechou. Eu estava sem trabalho. E só depois ali, quando eu voltei a trabalhar, num outro momento, eu fiquei um tempo parada, tive um mês e tanto para amadurecer algumas coisas, e aí eu voltei com muita saudade. Eu encerava sem parar na pandemia, em casa. Cuidava da casa, dava uma geral e tal, andava com o cachorrinho, sentava, encerava, tirava foto, encerava, tirava foto. Era minha terapia. Ali eu me apaixonei de novo. Foi fazer terapia com o enceramento que me fez voltar a querer fazer prótese de novo. Com alegria. É a paixão, né? A paixão interna, ela veio e acendeu. E aí acendeu de novo. E eu falei, nossa, eu só tava triste, mas tá aqui ainda, tá tudo bem. E é um depoimento muito comum na nossa área. Muita gente, ao longo da carreira, tem momentos de falar, meu Deus, será que é isso mesmo? É tão sofrido, eu não tô feliz. Eu só faço por grana porque eu não queria estar aqui mais, sabe? Eu acho que eu tenho mais sorte, porque além de ter laboratório, hoje eu não preciso fazer tanto caso, porque eu fico mais junto com a equipe, cuidando de outras coisas, faço alguns casos, e ainda dou aula. Então eu viajo como professora falando sobre o que eu mais gosto, que é função, forma, maquiagem. Então eu tô sempre nessa pegada artística. E aí eu acabo me sentindo mais completa, normalmente, no meu dia a dia profissional, porque eu trabalho com o que eu gosto. E em meio de tudo isso, aí veio a Glow, né? Sim. Que você já se via como empresária, você se via como empresária antes de ter a Glow? Não.
E como que foi essa construção Não da não Glow? via. Eu tinha zero pegada empresarial. Talvez hoje eu tenha 0,3. Estava um pouco mais. Eu não tinha vontade de ter laboratório, não era um desejo meu. Eu sempre achei ser empresário nesse país, assim, como clichê. Esse país não é para amadores, né? Ser empresário nesse país não é para amadores. E depois eu só vim comprovar isso. O que aconteceu? Eu me uni a algumas pessoas e essas pessoas fizeram toda a diferença e me impulsionaram a querer experimentar essa aventura que foi a aventura da minha vida. Está sendo a aventura da minha vida, é ser empresário. Que no primeiro momento, éramos um trio. Era o Marco Túlio Bessa, né, um cadista excepcional, que eu tenho um prazer de chamar de amigo, um irmão, e a Jaqueline Mendes, que ainda é minha sócia, que também é uma exímia cadista. Hoje, para mim, é uma das maiores profissionais do país. Apesar de eu não gostar de dar aula, ela é uma das grandes profissionais que esse país tem. Muito dedicada, que vem também da base do enceramento, que vem da morfologia, né? E só foi passando e chegou com um embasamento muito forte na área do Exocad, né? Hoje ela é uma dental designer. Adoro esse termo, né? É tão bonito. Então, no começo éramos nós. Quando o Marco Túlio saiu, ele optou em algum momento por sair para trilhar um outro caminho. A Isa entrou, né? A Isabela Polinial. Ela entrou como dentista, né? Ela é dentista e hoje somos nós três. A Isa é uma peça muito importante para o laboratório, mas elas são peças muito importantes na minha vida pessoal. Elas são irmãs de caminhada. Eu falo para mim é nós e depois o Glow. Se a gente tiver que um dia decidir por alguma coisa, a gente decide por nós, para preservar quem nós somos, nossas amizades. E o Glow a gente vê o que faz. Então, para mim, eu tenho muita sorte de ter essas pessoas. E elas têm pegada empresarial muito forte. Muito mais do que eu. Então, eu acabo sendo ainda uma pessoa mais artística no meio de pessoas mais técnicas e mais dispostas a pegar esse touro com o chifre, né? E vencer essa coisa de ser empresário. Eu meio que vou na onda, assim, tentando fazer meu melhor. A verdade é essa. Então, assim, você continua ainda com o que você gosta de fazer, o seu lado artístico e tudo. E ainda assim, aprendendo, participando das reuniões, tentando ficar cada vez mais ciente, né? Do que são os números dentro do laboratório, o que significa precificar um produto. Eram conceitos que eu não tinha a menor noção. Foi realmente só quando eu fui pro laboratório e comecei a perceber assim, gente, que termos são esses que as pessoas usam e eu não sei que siglas são essas. Aí eu comecei a gente, isso aqui é uma ciência à parte. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que estudar à parte. Tem que ver podcast, tem que ler livro de educação financeira, tem que ir para seminário, tem que ter um contador que você possa ter uma comunicação boa para você entender minimamente o que ele está falando, um consultor financeiro. Isso tudo foi vindo depois. Foi uma maturidade que foi seguindo. E uma outra maturidade que veio também é que, enquanto dono de um negócio, você também fica para trás essa coisa de ser amado por todos e você tem que assumir uma posição muito diferente e nem sempre você está preparado para isso. Eu tenho questões profundas com ter que ser amada e faço até terapia para isso. Minha tendência é agradar a todos e tentar ser boazinha para todo mundo. Ser empresária também me ensina não a ser estúpida ou grosseira ou nada disso. Pelo contrário, a ser firme, porque tem uma estrutura por trás para manter aquilo tudo e eu represento aquela estrutura e, ao mesmo tempo, acolhedora. É um desafio, amiga. Eu acho difícil um empresário que nunca fez terapia ou que não faça terapia. Que não toma remedinho, alguma coisa assim. Eu acho que a gente tem que buscar as ajudas de outros colegas que são empresários e a gente pode sentar e conversar e desabafar e falar sobre, para ser sempre melhor, para ser sempre justo, para ser firme, mas também preservar relações minimamente prazerosas dentro do ambiente de trabalho. É muito desafiador. Eu sinto que é muito desafiador. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, esse é o grande desafio da minha fase da minha carreira. É ser empresário.
E igual você falou, né? Assim, às vezes você vai ter que ser dura ali num certo ponto de vista com alguém, mas, cara, tem 10 ali, 15, 20 que... Precisando que você se seja você não aquilo toma naquele essa momento. decisão, acaba que você vai carregar todo mundo. Então, eu tinha muito isso, eu levava muito pro pessoal, achava que era comigo, eu, Poliana, que estou ali fazendo aquela tristeza naquela pessoa, sendo dura com ela, e a gente vai entendendo que às vezes é até bom, assim, pra ela, pro crescimento dela. A gente passou por muitas fases, momentos em que alguém veio, puxou a nossa orelha e a gente acordou. Com certeza. Então, hoje eu vejo passei. isso que é até uma certa forma de carinho. Se eu não falo pra pessoa que ela precisa melhorar, que ela precisa corrigir isso, qual que é a chance dela saber que ela tem que melhorar? Com certeza. E a gente sabe quando a pessoa tá falando porque ela se importa com você. Ou quando alguém só tá falando algo pra te diminuir. A gente não é besta, a gente sabe a diferença. Então, eu acho que o desafio é escutar, entender que aquilo ali tá vindo de um lugar amoroso ou de um lugar importante, porque a pessoa acredita em você, por isso que ela tá pontuando aquilo. Respirar, sentir, ok, doeu, foi difícil, mas bora lá, vamos, eu vou pra casa, choro lá no chuveiro, aí eu me acalmo e amanhã é um outro dia. Eu já passei por isso também, de escutar coisas difíceis e falar, uau, poxa vida. E agora? Depois você olha, nossa, eu precisava, porque senão eu ia continuar ali. Hoje, quando eu olho, eu falo que obrigada, de verdade, sabe? Mas, de novo, não tive muitas situações assim de... Quando senti que não era bem respeitada, eu dei um jeito de sair. Eu soube fazer isso bem rápido. Que bom. Então, hoje, só pra gente resumir, você continua, então, dentro do que te acende, né? Que é justamente ter seu lado artístico e ensinar isso para outras pessoas. Então, você tem os seus alunos eternos ali, digamos, que é os seus colaboradores. E também tem alunos aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? E como Graças que é a isso Deus. para você? Ver aquela pessoa que participou da sua turma e daqui uns 2 anos está ali. Cara, daqui a 2 anos, às vezes eu tô sentada numa cadeira como aluna dessa pessoa. Uau. Isso já aconteceu comigo. É bonito demais, Polly. Não tem coisa melhor nessa vida, não. Do que você plantar ali alguma coisa em alguém e a pessoa florescer. Não tem coisa melhor do que isso, não. Se inventar, não descobri. Não tem nada melhor do que isso. Porque fizeram isso comigo também. Ficaram felizes por me ver florescer. Então, hoje, para mim, ficar feliz para ver um aluno, um colega que está em dificuldade, às vezes, falar, não, vem cá, vamos fazer esse caso junto, vamos avançar aqui. E eu sou muito ajudada também. Eu recebo muita ajuda. Quando eu preciso, quando eu mando mensagem para alguém, sempre tem alguém disposto a me ajudar. Então, de novo, é aquele ciclo que você não tem que ter dúvida dele, não. Ele é muito real, só quem vive ele realmente entende. Então, para mim, ter gente no Brasil e fora do Brasil que pode ter um calor a mais porque eu passei pela vida dessa pessoa, essa parte é a parte que não tem preço, não tem nada que toca nesse lugar. É um lugar sagrado. Sala de aula, para mim, é um lugar muito sagrado. É um lugar de muita confiança. É um lugar que eu sempre peço muito a Deus antes de entrar, para que eu possa dar o meu melhor para cada um ali, que eu saiba o que dizer, o que tocar, como inspirar, para além da parte técnica, né? Eu acho que o compromisso da gente também é elevar aquela pessoa para que ela entenda quem ela pode, que ela já é quem ela quer ser. As ferramentas só não estavam ali e agora estão. Então, isso para mim é o mais caro que tem. E isso é muito honroso e, de fato, ele é o além do glamour, né? Além do glamour. Pra quem hoje te vê, assim, com uma referência e esse cuidado ali, muitos alunos seus nem sabem que você tem esse cuidado, esse pensamento ali, um certo, talvez um ritual de que, cara, de fato eu tenho que chegar e que minhas palavras sejam pra tocar, sejam pra melhorar. Que legal isso. Isso é muito caro pra mim, muito rico. E me inspira, não inspira só o outro, isso me inspira também, me ajuda a sair da cama de manhã. Às vezes, não é todo dia que a gente tá a fim de pegar avião
Pegar 2 conexão, pegar uma balsa, um camelo para chegar no lugar para dar aula. Não é sempre que a gente está afim. Eu acho que o que me faz, mesmo em situações difíceis de cansaço, cumprir essas metas minhas, é ter certeza de que a gente está plantando uma coisa ali e aquela pessoa um dia vai lembrar que foi importante para ela e ela vai fazer por outro, vai fazer por outro, vai fazer por outro. Isso não é fofo, isso não é romântico, não é romantizando o processo, isso é um processo quase científico. É assim que funciona. É assim que funciona. Você, à medida que você vai plantando, o outro planta, o outro planta, o outro planta. O bem é isso, para mim. Então, e ainda receber para isso, é tudo de bom. Maravilha. É um sonho, né? É um sonho. Essa parte realmente é muito legal. E quais são os próximos sonhos da Camila Carvalho? O que a gente pode ver? Eu quero aposentar numa chacrinha. Eu quero ter galinha. Eu quero ter porquinho. Oh, meu Deus. Tirar foto de bichinho. Tirar foto de bichinho, fotografia macro de bichinho. É isso, eu quero estar cada vez mais perto da natureza, porque como toda pessoa que é inspirada pela natureza, eu me carrego quando eu tô no mato. Eu gosto muito de estar na natureza também. E isso é uma coisa que eu desejo pro meu futuro. Eu acho que cada vez mais eu quero estar indo pra roça, de verdade. Assim, meus alunos morrem de ir, porque eu falo isso todas as aulas. Mas tem um projeto muito bonito também de que meu laboratório, assim como o seu e outros tantos de pessoas que têm um comprometimento com ser empresário sem ter que pisar em ninguém, sabe? Eu acho isso muito bacana. Eu acho que cada vez mais que nós possamos lograr sucesso, que a gente possa ajudar, colaborar com os dentistas para ter cada vez mais êxito, para ter menos retorno dentro do laboratório, para trabalhar com gente bacana. Eu trabalho com tanta gente bacana no meu laboratório. A galera é tão legal, eu tenho tanta sorte. Eu agradeço a Deus todos os dias pelas pessoas que estão comigo. São pessoas incríveis. Então, eu acho que o futuro eu quero um laboratório mais independente de mim. Eu acho que todo empresário quer o seu bebê crescendo, né? E ficando mais independente. Mas sempre com esse olhar atento, né? Se precisar de alguma coisa, a gente tá ali também. O sonho para frente é esse. É viver mais conectada com o que para mim importa também bastante. E com essa maturidade, Camila... eu quero viajar também de férias. Eu viajo muito a trabalho. Só para descansar, né? Eu quero. Eu fui para Fernando de Noronha e eu fiquei me punindo. Olha como é que a gente é. Eu fiquei me punindo porque é uma viagem cara. E aí tudo bem para mim comprar um equipamento de $500 mil. Mas fazer uma viagem para mim para tal lugar, porque é uma viagem cara. Aí eu ficava com peso na consciência. Olha que louco. E eu tô compartilhando isso porque várias pessoas me compartilham isso que encontram comigo. Que é mão fechada para gastar consigo. Olha que coisa interessante. A gente não tem o menor problema de comprar material caro, o melhor e tal, aquelas coisas, mas quando é para ser com a gente ou para o nosso companheiro ou companheira, tá caro. Tá caro. Não vou fazer essa viagem não, porque tá caro. Pois lá fui eu para Fernando de Noronha e foi fantástico, foi maravilhoso. Então eu quero fazer mais isso, eu quero aproveitar um pouco mais a vida, no sentido de também sair para curtir. Não só trabalhar, porque eu tenho muitos colegas que me narram, né, que até hoje saem 10, 11 horas do laboratório todos os dias. Poxa, é pesado demais. É até um ponto, assim, que tem muitas pessoas hoje que ainda romantiza o fato de trabalhar de madrugada. Nossa, funcionário saiu do meu laboratório 3 horas da manhã. Olha aqui, tira foto da pessoa, põe no grupo do trabalho. Que exemplo. Isso é exemplo de má gestão de tempo, má gestão de vida. Eu não estou dizendo que em algum momento da sua vida isso não vai ser necessário. Foi no meu, foi no seu. Ainda muito. Se precisar. Tá tudo certo. Mas não romantiza isso, não. Como se isso fosse um projeto de vida. Projeto de vida é você sair disso. Eu acho que vai criando essa maturidade, porque eu era assim, eu romantizava. Nossa, saí 3 horas da manhã. Que foda, né? Eu fiz a madrugada, que legal, eu trabalhei a semana todinho. E, cara, não. Que orgulho, né? Como se você fosse boa profissionalmente se você fizesse isso, mas não. Se você não sofrer,
você não é um bom profissional. Não tem. Algum momento ou outro vai precisar. Claro, até hoje pode precisar. Isso, mas não é uma coisa de rotina, não é isso que vai definir se eu sou boa ou não. Não mesmo. Eu acredito que são momentos, eles são necessários, principalmente quando você está construindo ali uma etapa, porque, cara, às vezes a pessoa depende daquilo ali para comprar o carro, comprar o apartamento. É claro que são fases da vida que ela vai se doar mais para aquilo, mas não, é o que você falou, não romantize, não faça daquilo uma coisa a ser perseguida, faça daquilo algo a ser vivido e isso aqui fase, tem... Né? Isso aqui é uma fase. Isso aqui eu não quero isso aqui pra mim sempre, não. Isso aqui é uma fase. Eu tenho saúde, eu tô novo, tá tudo certo. Mas agora eu já tô com 43. Eu não quero mais trabalhar até 2 horas da manhã, até as 11 horas da noite. E eu já me dou certos luxos. Eu tento chegar mais cedo. Deu 6, 7 horas, eu tô indo pra casa. Se precisar, vamos até 10. Mas eu faço de tudo para que isso não seja necessário. É a maturidade, né? Que a gente vai... É a maturidade. Obtendo tanto da profissão... Sem contar que eu não dou conta mais vezes, assim. Meu olho já não aguenta mais. O corpo vai mudando, gente. Não tem outra... Não tenho que glamourizar também a idade. A gente vai perdendo capacidade também de ficar ali performando, né? Como antes. É diferente hoje em dia. E Camila, pra gente já partir aqui pra encerrar nossa conversa... Muito boa pro final, vai ter que voltar mais vezes. Opa, sempre. O que você deixaria de mensagem para um profissional que está nos assistindo aqui, talvez que começou agora, né, a profissão, a aprender essa linda profissão que é ser técnico em prótese dentária, que está começando, ou às vezes é uma pessoa que já começou, já está indo, mas que quer se tornar uma referência. O que você diria para essas pessoas? Assim, Primeiro, acredite no poder da educação. De novo, eu toco nesse tema porque ele realmente faz toda a diferença. Acredite no poder da educação. E uma outra coisa, não deixe de pedir ajuda. Não deixe de pedir ajuda. Às vezes, os alunos me falam assim, nossa, professora, eu queria ter conversado com a senhora, mas aí eu fiquei com vergonha, fiquei tímido, porque às vezes te imagina de um determinado jeito. Às vezes o aluno, ou a pessoa que está querendo uma ajuda sua para determinada coisa, ela não entra em contato por timidez, porque ela acha que você não vai dar moral, porque você é muito famoso. Imagina, a gente não é famoso é nada. A gente tem só uma constância maior de postagem no Instagram. Não tem ninguém famoso aqui. Você é mais conhecido porque você posta mais trabalho. Mas a diferença de você para aquela pessoa que não posta, tanto de profissional bom que tem que não posta nada na internet. Gente que arrasa. Não deixa de pedir ajuda para ninguém, não. Entre em contato com quem você quer entrar. É com a Camila que você quer entrar em contato e perguntar alguma coisa? Entra. É com o Bruno? Entra. É com o Gêneto? Entra. É com a Poli? Entra. Quem percorreu esse caminho e um dia fez isso, encheu o peito de coragem e entrou em contato com aquele professor, quem já passou por isso não vai deixar de dar a mão para ninguém nunca. Porque a gente sabe o que demandou pedir ajuda para alguém. Então tenha coragem, peça ajuda, vai ter sempre alguém disposto a te dar a mão. Vai atrás da educação e entenda que você não está só. Eu acho que é isso. Caminhar junto, né? Que legal! E assim, chegamos ao final desse podcast. Foi muito rápido, acho que não tem nenhuma hora. É pra dar um gostinho de voltar de novo. Eu quero voltar. Então, se esse podcast já trouxe algum insight pra você, alguma decisão que você vai ter que tomar, ele já cumpriu o seu papel, que é o Além do Glamour. E muito obrigado, Camila, de ter esse tempo na sua agenda, de tantas coisas para você fazer, eu super entendo. Empresária, professora, tudo. E ainda assim, eu quero ser fazendeira agora. Fazendeira daqui a pouco. Próxima etapa. Quem sabe, hein? Quem sabe. No Obrigada. próximo aqui já vai estar uma notícia aí, uma a mais. Nossa, obrigada pelo convite. Foi um prazer poder ter esse espaço para falar do que a gente passa maior parte do tempo fazendo, ama, né? Que a gente muito, ama, a gente gosta. E a gente se conhece há um bom tempo. Sim. Esse convite para mim foi muito especial também, porque a gente partiu de um lugar que também não tinha nada a ver com ser empresária. Então, caminhamos juntas em alguns pontos, a gente se encontrando ali, né? Então, te ver também essa empresária e essa pessoa que está com essa garra de compartilhar tudo isso, para mim é
É muito bacana de ver, é muito prazeroso, tenho muito orgulho. Obrigada por ter me convidado. Foi uma honra. Muito obrigada, Camila. Um beijo. Até.